Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Silvio Viegas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões do ENAD. Ficam ligados aí que está no final do mês aí nós temos ENAD pela frente. Então vamos falar um pouquinho sobre tipos de questão, vamos pensar um pouquinho nesse processo? Então vou compartilhar minha tela com vocês e a gente começa exatamente neste momento. Então, questões ENAD. Só um momentinho, vamos compartilhar minha tela com vocês aí. Então, vamos lá. Questões ENAD. Questões objetivas e dissertativas que são usadas na prova teórica. Bem, então, esse Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que é feito com os diferentes alunos da área de graduação e que agora, este ano de 2024, estarão presentes da área de educação, destaca os alunos de pedagogia, nós temos aquela questão assim, questões objetivas do tipo múltipla escolha, que focam naquele conhecimento específico e prática de forma direta. Bom, também temos questões discursivas, aquelas que vão avaliar a capacidade de argumentação, de análise, de crítica e a nossa capacidade de escrita. Bem, essas questões de múltipla escolha, na maioria das vezes, vocês já estão respondendo durante o curso nas disciplinas que estudaram. Formato ENAD, tem lá um texto básico, depois tem um comando e depois vem as alternativas. Bom, essas questões servem para a gente verificar o domínio de cada um sobre esse conhecimento e de sua área de formação. Então, além disso, ela é uma forma de avaliação rápida dos conteúdos. Responder rapidamente, mas lembrando, é uma prova extensa de 4 horas de duração, você tem que estar preparado fisicamente para isso. Então, o que que nós temos lá? Conceitos técnicos, fundamentações teóricas, podem ter gráfico, pode ter tabela, pode ter uma legislação, tudo isso presente dentro do nosso desenvolvimento de atividades. Então, essas questões exigem respostas detalhadas, que estão lá, a gente falando agora das questões dissertativas, você precisa detalhar essa resposta, você precisa argumentar. Então, a nossa capacidade de análise, síntese e conhecimento sobre temas relevantes, né? Então, ela vai permitir que a gente tenha uma análise profunda do conhecimento de vocês. Então, o que que podem ser realizados aqui? Ah, pode ser feito o estudo de caso, a resolução de um problema, uma interpretação crítica, uma questão social, uma questão de saber. Então, são vários meios que a gente pode fazer. Fiquem ligados nos temas atuais que nós temos hoje por aí. O ENAD, então, composto por 40 questões. Essas questões de formação geral, tema amplo, tem ética, cidadania, meio ambiente e responsabilidades sociais, os temas transversais. Então, essa formação geral tem um jogo de perguntas que vocês vão responder sobre isso. Depois vem o componente específico, que são as questões relacionadas ao conhecimento que vocês estudaram durante o curso. Tranquilinho, né? Então, essa é a estrutura do ENAD. E essas questões são importantes porque elas permitem avaliar o conhecimento, tanto amplo como direto. Nas questões discursivas, a gente consegue ver o raciocínio, a crítica, a capacidade de síntese e organização. E cada vez que a gente faz uma abordagem, a gente garante uma avaliação mais abrangente. Então, isso é o que acontece com o ENAD. Vocês ficaram curiosos?
Bom, olha só, eu tenho uma questão objetiva e uma questão discursiva para a gente dar uma olhada. Então, o nosso tipo de questão ENAD que nós estudamos agora, vamos começar com questões discursivas do eixo geral. Então, vamos falar, por exemplo, de temas transversais do ENAD. Ética, responsabilidade social. Então, nós temos exemplos de uma questão e uma justificativa de resposta. Então, uma questão sobre a importância da ética nas práticas profissionais, da qual alternativa abaixo representa uma conduta ética em uma situação de trabalho. E aí nós temos quatro alternativas. Alternativa A, compartilhar informações confidenciais da empresa com amigos desde que não prejudique diretamente a organização. Alternativa B, recusar-se a colaborar com colegas de trabalho, pois cada um deve ser responsável por suas próprias tarefas. Alternativa C, priorizar o cumprimento das normas e regulamentos da empresa, mesmo que isso signifique deixar de lado a transparência das ações. E a alternativa D, agir com integridade e transparência, respeitando os direitos tanto da empresa quanto dos colaboradores. Então, assim, essa é uma questão mais tranquila, ela tem um comando, e aqui vocês podem ver essa pergunta. Algumas podem ter um texto, um gráfico, pedir para vocês analisarem e depois vir o comando. Aqui é uma prova de múltipla escolha, mas poderia ter aquele modelo asserção razão, mas é dessa forma que as questões vão acontecer. Dentro daquele hall de questões que vocês vão ver, vão ter questões assim, vão ter questões mais básicas, mais intermediárias e mais avançadas, que vão buscando entender o nível de conhecimento de cada um. E aí vocês pararam para pensar qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Será que eu compartilho informações, recuso colaborar, eu priorizo o cumprimento das normas? A resposta correta é a alternativa D, agir com integridade, transparência, respeitando direitos dos clientes e as diretrizes das empresas. E aqui nós temos a justificativa. A ética nas práticas profissionais envolve agir de maneira responsável, transparente e respeitada. E em relação aos colegas, frente, clientes, à própria organização. A alternativa D reflete exatamente isso, comportamento ético e profissional. As outras alternativas, vocês podem ver, até coloquei aqui algumas coisas, alternativa A, B e C. A alternativa da compartilhar informações confidenciais. Eu posso fazer isso? É ético eu fazer isso? Recusar colaborar com colegas? Isso mostra falta de respeito e senso de equipe. E cumprir com as normas sem transparência vai gerar conflitos. Eu tenho que ser transparente. Então, esse é um exemplo. Questões dissertativas. Por exemplo, discutir a importância da responsabilidade social corporativa para o desenvolvimento sustentável. Em sua resposta, explique como uma empresa pode adotar práticas, né, de sustentáveis, responsabilidade sociocultural e ambiental, de que forma essas práticas podem contribuir para a melhoria da sociedade e do ambiente. Bom, aí o que se espera? Que essa responsabilidade social vai além da busca pelo fator contribuinte para o bem-estar social e a apresentação ambiental. Vocês podem observar que aqui nós temos um texto, práticas como o uso de materiais sustentáveis, apoios. Como é que eu faço isso? Eu começo esse texto fazendo uma pequena introdução. Logo em seguida, eu faço duas argumentações e, ao final,
eu faço uma conclusão. Esse é o melhor modelo que nós podemos fazer de questões dissertativas. Essa é a nossa primeira dica, depois vão acontecendo outras aí, mas eu quero desejar a todos uma excelente prova e muito sucesso, muita dedicação, e não se esqueçam de levar uma água, levar uma barrinha de cereal, talvez mais, porque são 4 horas de prova. Então, e importante, tudo que eu vou utilizar fica em cima da mesa, eu não vou poder tirar da bolsa. Então, se eu for levar água, barrinhas de cereal, deixo tudo em cima da mesa, à disposição do avaliador para ele verificar. E vocês vão ver que como vai fazer falta ali depois de 2 horas de prova, tá bom? Essa é a dica. Agradeço demais a participação de vocês e sucesso. Um abraço a todos.